Você sabia que existe uma profecia na Bíblia especificamente sobre o Irã? Sim, aquele mesmo país que sempre aparece no noticiário. E o mais incrível é que essa profecia está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Se você quer entender o que realmente está acontecendo no mundo hoje, precisa conhecer essa revelação. No livro de Jeremias, capítulo 49, Deus fala sobre um povo chamado Elão. E onde ficava Elão? Exatamente onde hoje está o Irã. Não é coincidência que o Irã aparece tanto nas notícias. A Bíblia já sabia que isso ia acontecer há mais de 2.500 anos. Mas espere, porque tem mais. Essa profecia não fala só de problemas. Ela também promete algo muito especial para os últimos dias. E se eu te disser que milhares de iranianos estão conhecendo Jesus nos dias de hoje? Quer saber como isso se conecta com a profecia? Então fique comigo até o final. Antes de continuar, me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo? Escreva aí nos comentários sua cidade e seu estado. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Vamos começar do início. O nome Elão aparece na Bíblia muito antes de Israel existir como nação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 10, Elão é citado como um dos descendentes de Noé depois do dilúvio. Isso significa que este povo já existia desde os tempos mais antigos da humanidade. Durante toda a história do Antigo Testamento, Elão aparece várias vezes. No livro de Isaías, eles são descritos como um povo guerreiro forte na batalha. Em Jeremias 25, Elão está na lista dos reinos que receberiam o juízo de Deus. Ou seja, não era uma tribo pequena e sem importância. Era uma grande civilização. Com o passar do tempo, Elão se tornou parte do grande Império Persa, que é exatamente a região do Irã de hoje. E aqui vem algo interessante. Deus dedica uma profecia inteira só para este povo. Agora você pode estar pensando, por que Deus se importaria tanto com Elão se eles nem faziam parte do povo escolhido? Essa é uma pergunta muito boa. A resposta vai te surpreender. Em Jeremias 49, a partir do versículo 34, Deus fala diretamente com Elão. Ele diz: "Vou quebrar o arco de Elão, que é a base do seu poder." Na época, o arco era o símbolo da força militar de um povo. Era como dizer: "Vou tirar toda a sua força e segurança." Mas não para por aí. Deus continua: "Vou espalhar o povo de Elão para os 4 ventos. Eles vão se espalhar por todas as nações." E olha só, isso realmente aconteceu na história. O povo de Elão foi espalhado pelo mundo quando outros impérios os conquistaram. Você já deve estar pensando, isso parece muito com o que acontece com o Irã hoje. Exato. Hoje existem milhões de iranianos vivendo espalhados pelo mundo inteiro. Muitos saíram do país por causa de perseguição religiosa, problemas econômicos ou políticos. Mas aqui vem a parte mais emocionante da profecia. Depois de falar sobre dispersão e dificuldades, Deus faz uma promessa incrível. Ele diz no versículo 39, "Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão." Espera um pouco. Você ouviu isso direito? Deus promete que nos últimos dias ele vai restaurar Elão. E quando a Bíblia fala últimos dias, está falando do tempo em que vivemos agora. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Será que estamos vendo o cumprimento dessa profecia hoje? Deixa eu te dar alguns fatos que vão te deixar de queixo caído. Hoje o Irã passa por muitas dificuldades internas. O governo é muito rígido, especialmente com quem quer seguir Jesus. Mas sabe o que está acontecendo por trás das cortinas? Um verdadeiro avivamento espiritual. Milhares de iranianos, tanto dentro do país quanto espalhados pelo mundo, estão conhecendo Jesus Cristo como Salvador. Muitos relatam sonhos com Jesus. Outros encontram a Bíblia de forma sobrenatural. Pequenos grupos se reúnem em segredo para orar e estudar a palavra de Deus. E tem mais uma coisa que vai te impressionar. No livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, adivinhe quem estava lá? Isso mesmo, pessoas de Elão. O texto diz claramente: partos, medos e elamitas estavam presentes. Pensa na profundidade disso. Séculos depois da profecia de Jeremias sobre dispersão, descendentes de Elão estavam no lugar certo, na hora certa, para ouvir o evangelho no idioma deles. Eles estavam lá quando a igreja nasceu. Isso não é coincidência. É Deus cumprindo suas promessas. A semente do evangelho foi plantada no coração dos elamitas há mais de 2000 anos. E hoje, essa semente está germinando de uma forma poderosa. Agora você vai descobrir algo que pode mudar completamente sua visão
sobre o que está acontecendo no mundo. Lembra que falei sobre a promessa de restauração para Elão? Pois bem, tem outra profecia que fala sobre o Irã, e essa vai te fazer entender melhor os dias em que vivemos. No livro de Ezequiel, capítulo 38, Deus revela que nos últimos dias uma grande aliança de países vai se formar contra Israel. E adivinha qual país está nessa lista? A Pérsia, que é o nome antigo do Irã. Hoje todo mundo sabe que o Irã é um dos maiores inimigos de Israel. Eles financiam grupos que atacam Israel, fazem ameaças constantes e trabalham para destruir o país. Isso não é novidade para quem lê a Bíblia. Ezequiel já tinha avisado há mais de 2.500 anos. Mas aqui vem a pergunta: como pode ser que a mesma nação que vai atacar Israel também vai ser restaurada por Deus? Parece contraditório, não é? A resposta está em algo que vemos várias vezes na Bíblia. Deus pode usar uma nação para seus propósitos, mas ao mesmo tempo, ele trabalha no coração de pessoas individuais dentro dessa mesma nação. Pense no Egito. Na Bíblia, o Egito oprimiu o povo de Deus, mas também teve pessoas egípcias que serviram a Deus. Pense na Babilônia. Foi um império que destruiu Jerusalém, mas também foi onde Daniel serviu a Deus e fez milagres. A mesma coisa está acontecendo com o Irã hoje. Enquanto o governo se opõe a Israel e persegue cristãos, Deus está trabalhando no coração de milhares de iranianos comuns. E sabe qual é a parte mais emocionante? Os próprios iranianos que vivem fora do país estão sendo os maiores missionários para seu próprio povo. Eles criam programas de TV cristãos em persa, traduzem a Bíblia, fazem transmissões pela internet. Deixa eu te contar sobre uma coisa que está acontecendo que poucos sabem. Existem rádios cristãs que transmitem para dentro do Irã 24 horas por dia. Milhões de iranianos ouvem essas transmissões em segredo. Muitos ligam para pedir oração e para fazer perguntas sobre Jesus. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 1 milhão de iranianos podem ter se convertido ao cristianismo nos últimos anos. Isso num país onde se tornar cristão pode significar prisão ou até morte. Agora me diz, isso não é o cumprimento da profecia de Jeremias 49? Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão. Deus não estava falando só de voltar para a terra física. Estava falando de voltar para ele espiritualmente. E tem uma coisa que me deixa ainda mais emocionado. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, João vê uma visão do céu. Ele diz: vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todas as nações, meu amigo. Isso inclui o Irã. Isso inclui pessoas que hoje vivem sob perseguição, mas que já entregaram o coração para Jesus. No céu não vai ter iraniano, brasileiro, americano. Vai ter só filhos de Deus. Agora vou te fazer uma pergunta importante. O que isso significa para nós hoje? Significa que precisamos orar pelo Irã. Precisamos orar pelos cristãos perseguidos lá. Precisamos orar para que mais iranianos conheçam Jesus. Mas também significa algo mais profundo. Se Deus pode transformar o coração de pessoas numa das nações mais fechadas do mundo, Ele também pode transformar qualquer situação na sua vida. Lembra que falei no início que essa profecia não é só sobre problemas, mas também sobre esperança? Pois é. A mesma profecia que fala sobre dispersão e dificuldades também fala sobre restauração e avivamento. Deus não mudou, Ele ainda faz milagres, ainda transforma corações, ainda cumpre suas promessas. E se Ele prometeu restaurar Elão nos últimos dias, podemos ter certeza de que vai cumprir. Talvez você esteja passando por um período difícil na sua vida. Talvez sinta que está disperso, como o povo de Elão foi disperso. Mas lembre-se, a mesma profecia que fala sobre dispersão também fala sobre restauração. Deus tem um plano para a sua vida, assim como teve um plano para Elão. Ele pode estar permitindo algumas dificuldades agora, mas Ele também tem preparada uma restauração linda para você. A história de Elão nos ensina que Deus nunca esquece de ninguém. Mesmo um povo que não fazia parte da aliança original com Israel recebeu uma profecia de restauração. Quanto mais você que é filho de Deus. Por isso não desista. Continue orando. Continue crendo. Continue esperando. Porque se Deus pode levantar uma igreja secreta no Irã, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida também. Agora quero saber de você. Essa mensagem tocou seu coração? Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que mais chamou sua atenção nessa profecia.
E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Talvez alguém precise ouvir sobre o Deus que não esquece de ninguém e que sempre cumpre suas promessas.